De acordo com os livros da Rap Science, essa é uma pergunta que foi feita em 1990, em Hokkaido, no Japão, em uma palestra pública que foi conduzida pelo mestre Okao. Logo após a palestra foi feita essa pergunta. De acordo com os livros da Rap Science, cerca de 70% das doenças são causadas por influências espirituais ou pela nossa maneira de pensar. Então, acho que os 30% restantes seriam causados por fatores mundanos. Nesse caso, parece que aditivos alimentares, pesticidas e outras substâncias prejudiciais ao corpo humano se acumulam no organismo, desencadeando câncer e outras doenças. O que devemos pensar sobre a situação atual em que precisamos comer alimentos sabendo que são ruins para nós? A resposta do mestre Okawa é a seguinte. O mestre afirma que, de fato, de 70% a 80% das doenças são causadas por problemas que, na verdade, estão na mente ou na alma do corpo. A maior parte das doenças tem causas espirituais. E o mestre ensina que, se você fizer uma pesquisa mais ampla ainda dos casos de doença, pode ser que essa porcentagem aumenta ainda mais. Existem casos também em que as pessoas acabam sofrendo possessão espiritual por estarem doentes. Tem o oposto também. Tem doenças que são causas espirituais, mas tem doenças que não têm causa espiritual, mas quando a pessoa fica doente, ela fica, por exemplo, insatisfeita, ela fica rancorosa, ela fica revoltada, e essa mente infernal pode atrair um mau espírito, que então ele vai amplificar a doença e tornar aquela doença ainda pior. As influências espirituais são verdadeiras, e pode ser que haja outros fatores associados além da possessão espiritual. Por exemplo, ao longo da vida, há uma série de machucados que nós temos. Por exemplo, a gente pode sofrer algum tipo de corte, ou a gente pode sofrer algum tipo de acidente, e é verdade que a gente pode ter o nosso corpo prejudicado através daquilo que nós comemos, seja pela quantidade ou seja pela má qualidade do que é o alimento. Hoje, a medicina ela está bastante desenvolvida. A medicina ela se desenvolveu muito. A medicina, o que é resultado, o que favoreceu esse desenvolvimento da medicina? A medicina ela é parte da luz. As luzes do Sr. Alcantari, existem os raios de luz de Alcantari. Um raio tem cor branca e um raio tem cor prata. A medicina ela é muito influenciada pela cor branca, que é a cor da salvação, e a cor prata, que é a cor da ciência. Quando a cor branca de salvação e a cor prata da ciência se unem, você tem um grande impacto no campo da medicina. Além disso, há muitos anjos, tanto da linha prata como branca, que são médicos, enfermeiros ou pesquisadores da área da saúde. E a medicina tem se desenvolvido dia a dia. Há muitos séculos, há muitos milênios, originalmente a cura de doenças não era feita pela medicina especificamente. Há milênios, isso a gente está falando 1000 anos, 2000 anos, as religiões eram responsáveis pela cura de doenças. As pessoas iam a um líder religioso para curar as enfermidades. Mas hoje, a maioria das pessoas, ou um grande número de pessoas, está sendo curada nos hospitais. Por quê? Há esse forte poder do raio, da cor da luz branca e da cor luz prata. Então, não há problema algum em uma pessoa ser curada em um hospital, porque faz parte da luz de Alcantari, isso é celestial também. Agora, o que falta mais nessa área são os ensinamentos da mente. Por exemplo, vencer os venenos do coração, praticar autorreflexão diariamente,
o princípio do perdão. Isso entra no campo da religião. Como é a vida após a morte? A medicina não vai ensinar você a perdoar alguém, mas ela vai tratar o seu corpo. Já no campo da religião, há esse aspecto dos ensinamentos da mente. O mestre Yokkal nos ensina que, se você não viver a sua vida baseada no correto caminho, se você não viver a sua vida baseada no caminho do meio, não tem como você proteger a sua saúde. Para que você tenha saúde física, você precisa viver todos os dias o caminho do meio. Não importa o tipo de tratamento médico que você receba, não importa o tipo de alimento que você coma, se não houver balanço, se não houver equilíbrio, se não houver o caminho do meio no que você consome, a sua saúde vai ser prejudicada. Primeiro é necessário que você viva a sua vida pelo caminho do meio. Tenha como base na sua vida o caminho do meio. A parcimônia, o equilíbrio, a ausência de extremos, a ausência de excesso. É isso que vai proteger a sua saúde. E na pergunta foi falado sobre a questão de toxinas, o mestre diz: não se preocupe tanto com isso. Se você ficar preocupado demais com a qualidade do alimento, essa preocupação vai deixar você doente. Então, não se preocupe tanto com isso. Busque focar mais numa vida baseada no caminho do meio. É necessário que haja o caminho do meio entre corpo e mente para que você tenha uma vida saudável. Por exemplo, uma pessoa que consome álcool toda noite, ela pensa: eu sou forte, eu tenho bastante tolerância a álcool, eu consigo resistir ao consumo de álcool. Não importa quão forte você acha que você seja, se uma pessoa consome álcool todo dia, os órgãos dela vão ficar sobrecarregados. Os nossos órgãos, eles têm um limite de habilidade para processar a quantidade de álcool. Se uma pessoa ela consome álcool igual uma baleia, ela consome álcool todo dia, ela vai sofrer a consequência disso. Por quê? Ela saiu do caminho do meio. O problema não é o álcool em si, o problema é a quantidade de álcool que é consumida. É a frequência de álcool que é consumida. Por isso o mestre ensina o caminho do meio. Quando o assunto é o corpo físico, é necessário que haja um equilíbrio na alimentação, no exercício e na alimentação. A maioria das doenças dos órgãos são ocasionadas por estresse. Você quer resumir as doenças modernas relacionadas aos órgãos em uma palavra? E essa palavra é estresse. O excesso de estresse. Estresse que vem, por exemplo, das preocupações do cotidiano, de não viver uma vida com espiritualidade, ter uma vida puramente material, de viver sempre apressado. A pressa, ela destrói a sua saúde, sempre apressado. Acorda correndo, come correndo, trabalha correndo, volta correndo, passa as férias correndo, final de semana correndo. A gente tem que viver correndo? Tem uma velocidade boa, mas se você exagerar na corrida, a sua saúde vai se prejudicar. Como Shakespeare escreveu no romance Romeu e Julieta, aquele que mais corre, mais tropeça. Quanto mais você correr, mais você vai tropeçar. Por isso, encontre uma velocidade ideal para você viver a sua vida. A gente não está falando para você viver devagar, mas existe uma velocidade sensata para você viver. Se você exagerar na velocidade, os órgãos não vão aguentar a pressão e você vai acabar adoecendo. Além disso, há as preocupações do dia a dia. Por exemplo, eu cometi um erro no trabalho, não consigo pagar as contas, vou ter que tirar meu filho da escola, porque eu não consigo pagar as contas, eu tenho problema financeiro, meu chefe me destruiu hoje numa bronca em frente de todo mundo, meu marido, minha esposa não me elogia.
Aí você tem essa infinidade de reclamações e preocupações do dia a dia que vão estressando você. Por que os nossos órgãos são afetados pelo estresse? Nós temos um corpo físico, que é esse corpo aqui que a gente enxerga. Mas, do mesmo tamanho do corpo físico, existe o corpo astral. O corpo astral ele é um corpo igualzinho ao físico, só que ele não é feito de matéria. Ele é feito de outra substância. E essa substância, ela como se cada órgão tivesse um correspondente espiritual. Você tem o fígado físico, com as células que você enxerga. Mas você tem o fígado astral, que é o fígado correspondente no corpo astral. Quando você, por exemplo, está muito estressado, você fica muito nervoso por muito tempo, primeiro, esse estresse, essa energia, ela vai ser concentrada naquele órgão. Ela vai sobrecarregar a parte do corpo astral do órgão e então o corpo físico é afetado. Por isso que o estresse ele gera doenças. Doenças, por exemplo, do sistema nervoso ou doenças gastrointestinais. O intestino, o estômago são partes do corpo muito sensíveis ao nervoso. Por quê? Quando a gente fica muito nervoso, a parte do nosso corpo astral relacionada a estômago e intestino é afetada e você vai acabar tendo, então, algum tipo de enfermidade nessas regiões. Quando a gente coloca uma carga de estresse muito grande sobre a gente, os nossos corpos espirituais, o corpo astral, ele é afetado. Quando você tem uma carga de estresse muito grande, a parte do corpo astral do seu corpo físico é afetado e, com o tempo, o seu corpo físico vai ser danificado. O dano aparece primeiro no corpo astral e depois, então, no corpo físico. O câncer, por exemplo, acontece isso também. Você tem aquele acúmulo de pensamentos negativos no corpo astral até que a matéria é afetada. Portanto, o Mestre Ocal nos ensina, é importante que você viva no limite do possível com uma certa harmonia nas vibrações da terceira dimensão. Mesmo vivendo num ambiente com vibrações grosseiras, como é a Terra, você consiga controlar a sua mente e viver a sua vida atravessando essas situações sem deixar que elas destruam você. Há períodos em que as situações materiais podem fazer com que você fique doente. Isso é verdade. Principalmente as preocupações, o medo e o estresse. Preocupação, medo, estresse, mágoa, isso aí é veneno para o corpo astral, que vai prejudicar o seu corpo físico. Por isso, trabalhe a sua mente. Nutra, eduque a sua mente. Porque você então vai estar trabalhando na prevenção. Você vai estar se prevenindo de ter um problema maior. Tendo um estilo de vida saudável, você também estará se prevenindo. O mestre ensina 3 formas de você prevenir o estresse. Primeiro, é o ensinamento do amor. Segundo, a autorreflexão. E terceiro, meditação. São 4. E o pensamento positivo. Prática do amor que se dá, reflexão, meditação e o pensamento positivo. A prática do amor que se dá significa você tolerar as pessoas, você encontrar as qualidades das pessoas, você compreender as pessoas. Quando você é mais tolerante, quando você busca perdoar, quando você busca reconhecer as qualidades dos outros, a sua mente vai ficar menos agitada e seu estresse diminui. Segundo, a reflexão. Se você não pratica a reflexão, se você não se arrepende do que você faz de errado, se você não avalia a sua vida, as suas palavras, o seu comportamento, se você não avalia e muda, você vai acumular impurezas na sua mente. Você vai acumular ferrugem na sua mente.
Você vai deixar que nuvens se formem sobre a sua mente. E então, isso vai atrair os maus espíritos, que vão aumentar o estresse. Terceiro, meditação. A meditação é a prática de sintonia com vibrações celestiais. A meditação ela é a oportunidade de, mesmo vivendo no mundo material, você se sintonizar com o mundo celestial. Por isso, a prática de meditação é necessária. Que seja a prática da meditação da respiração profunda. Tire 5 minutos para respirar de forma pausada, de forma calma, utilizando o abdômen. Essa meditação vai mudar a sua vibração. Você vai se desconectar um pouco dessa vibração tridimensional grosseira e sintonizar com vibrações celestiais. E por último, o pensamento positivo. Pensamento positivo significa você ter esperança, você acreditar que os seus problemas podem se resolver, você acreditar que Deus, o Senhor Alcantar, está do seu lado. Isso vai diminuir o seu medo. Essas 4 práticas valem ouro. Prática do amor que se dá, reflexão, meditação e o pensamento positivo. Isso vai ajudar na sua saúde. Não custa nada, hein? Não custa nada. Só basta uma atitude mental que você precisa mudar para você ficar menos estressado.